Fala pessoal, continuamos o estudo do livro Minhas 60 Melhores Partidas, do Bob Fischer. Agora vamos para a partida 22. Cisabo Fischer foi jogada também na Olimpíada de 1960, em Leipzig. Como sempre, se você está curtindo a série, não se esquece de deixar o like nos vídeos e de se inscrever no canal se não tiver inscrito. Por enquanto, quer dizer, não sei quando esse vídeo for lançado, se já vai ter voltado ao normal o canal, porque ele não estava entregando as notificações para todo mundo. Então, eu aconselho, se você não quiser perder nenhum vídeo, ativar as notificações para todos os vídeos. E vamos lá, né? Temos aqui a partida número 22. Para quem não conhece, Laszlo Cisabo era um jogador húngaro muito forte. Ele participou, se eu não me engano, do torneio de Zurich 53, torneio de candidatos, que é um torneio muito famoso. Então, dá pra gente ter noção de que era um jogador realmente muito forte. Mas esteve, durante muito tempo, entre os melhores do mundo. Quando essa partida foi jogada em 1960, eu acho que o Cisabo já não estava na melhor fase dele. Mas era um jogador ainda perigoso. A gente vai ver que ele joga contra o Fischer. O nome da partida, né, o título é Erro de Avaliação. A gente vai ver que ele joga de uma forma bastante agressiva, né, tentando, nas próprias palavras do Evans, aqui, que é quem escreve o prefácio das partidas, empurrar o Fischer para fora do tabuleiro, chutar o Fischer do tabuleiro, né, assim, passar por cima. Mas veremos como o Fischer lida com essas tentativas, aí, com essa tentativa de ataque. Então foi peão-dama, D4, cavalo F6, C4, G6, cavalo C3, bispo G7, temos mais uma Índia do Rei, E4, roque, e agora jogou bispo G5, o Cisabo. A gente viu E5 na partida anterior, né, Letelier e Fischer, mas essa foi bispo G5. Jogou D6 aqui. Um pequeno detalhe que ele comenta é que se H6, as brancas jogam bispo E3, ele não volta o bispo para H4, ele volta para E3, porque a ideia desse bispo G5 para provocar H6 não é tanto por causa da cravada, é mais porque quando joga bispo E3, depois as brancas podem continuar com dama D2 e ganhar um tempo atacando o peão de H. Então é isso que o Fischer comenta, D6, F3, por exemplo, entra numa Simish e depois ele vai jogar dama D2 ganhando um tempo. Isso não é o fim do mundo, até porque hoje em dia tem várias partidas onde as brancas atacam o peão de H6 e isso não dá em nada, né? Mas, enfim, é um comentário interessante. Mas foi D6. E agora o Cisabo jogou dama D2, direto. O Fischer comenta que bispo E2 era mais preciso. Isso transpõe para uma variante chamada Averbach, que é uma bastante conhecida, onde as brancas desenvolvem primeiro os bispos, assim. É uma variante bem popular também, mas nessa partida foi dama D2. E aí ele faz C5, que eu acho bom, dou uma exclamação aqui, porque é uma reação típica nessas posições, tá? Quando o bispo não está em C1 e ele sai aqui para G5, ou às vezes até bispo F4 no sistema London, por exemplo, e as pretas têm o bispo em G7, C5 costuma ser um lance bom, porque você aproveita para colocar pressão na diagonal, já que as brancas não têm o bispo mais ali. Então foi D5, isso vai levar para uma estrutura de Benoni. O Fischer comenta que se cavalo F3, CD4, cavalo D4, cavalo C6 é equilibrado, fica bem igual uma Maroxe, né? Uma dragão acelerada. E ele dá também D por C5, mas aí D por C5, dama D8, torre D8. Já começa a parecer chato pro preto isso, porque além das casas pretas, da diagonal tem a casa D4 também. Ele dá uma linha assim, E5, cavalo G4, F4, F6, e já gosta mais das pretas. Bom, mas aí ele jogou D5, ele faz E6, esse é o melhor jeito que as pretas têm de reagir, né? Ele vai tentar abrir a coluna E aqui e também lutar contra esse centro das brancas. Continuou com o bispo D3, o Cisabo, ele ainda não mexe no cavalo de G1, provavelmente a ideia dele é tirar esse cavalo por E2, né? Ele quer esse tipo de setup, com o bispo em D3, cavalo em E2 e ter a possibilidade de jogar bispo H6 em algum momento. À primeira vista, isso parece super firme, né, para as brancas. Se ele tivesse tempo de jogar cavalo E2 e roque, por exemplo, parece até já mais interessante a posição branca. Mas não é tão fácil conseguir tudo no xadrez, né? O Fischer também analisa aqui D por E6. Só que D por E6 costuma ser uma jogada tranquila para as pretas, porque depois de bispo E6, apesar de ter o peão atrasado em D6 e a casa D5, as peças pretas têm muita liberdade agora. Tem a casa D4, o cavalo sai por C6, tem a coluna E aberta. Então é muito fácil das pretas compensarem esses problemas da estrutura com atividade, né? Ele dá até uma partida que seguiu assim: cavalo F3, cavalo C6, bispo E2, bispo G4, um bom lance porque ele está se preparando para dominar as casas pretas, né? Eliminando o cavalo.
roque, torre 8, aí dama F4, bispo toma F3, bispo F3, cavalo D4, torre A1 e torre E5, com igualdade, segundo Fischer, e é uma partida que empatou essa, inclusive. Evans e Gligoric. O Evans, que é quem escreve o prefácio das partidas sempre, né, dá o título, e o Gligoric é um conhecido nosso aí já do livro, que já apareceu em várias partidas, né? Então foi... Mas não foi D por E6, foi bispo D3. Aqui o Fischer joga aí por D5, e ele comenta o seguinte: nessa variante, as pretas têm que jogar de forma enérgica. Ele mostra isso em algumas linhas. Com E por D5, ele obriga as brancas a tomarem alguma decisão aqui, né? Então ele comenta que ele tem as três alternativas: C por D5, E por D5, cavalo por D5. Na partida foi jogado cavalo por D5, que parece um bom jeito de explorar essa cravada, né? Aumentando a pressão em F6. Mas também dá para jogar E por D5, aí cavalo BD7, ameaça cavalo E5. Então já não é tão fácil de jogar o cavalo E2, porque cavalo E5 ataca C4 e D3. Aí ele dá F4, que é para evitar esse cavalo E5, mas tem alguns problemas também aqui. H6, bispo H4, torre 8, cheque, cavalo E2, e agora tem um recurso temático para as pretas que é cavalo E4. Ataca a dama e ataca o bispo, né, ao mesmo tempo. Aí segue uma linha forçada. Bispo D8, cavalo por D2, bispo C7, bispo toma C3, dá o bispo do fianqueto, mas é para poder resgatar o cavalo de D2 que estava sem casas. BC3, cavalo E4, bispo E4, torre E4, bispo D6, cavalo B6. Ameaça ganhar uma peça com bispo G4 e quando ré F2, bispo G4 mesmo. Ele fala que é um final interessante aqui. Afinal, tá vindo torre D8, mas principalmente tá caindo meio que caindo os peões, né? Tipo, se cavalo G3, torre por C4, já fica atacando D5 e C3. Então parece, no mínimo, ok para as pretas isso. E outra variante que ele dá é C por D5, só que agora A6, que é para jogar o B5, né? É uma estrutura de Benoni, então as pretas querem ganhar espaço e ativar a maioria na ala da dama. F4, se A4, aí dama A5, ele sai da cravada e ameaça o B5 de novo por causa da cravada na coluna A. Então o Fischer fala que essa era uma boa resposta. E se F4, H6, bispo H4 e tem o mesmo recurso, cavalo por E4. Bispo D8, cavalo por D2, bispo C7. Agora é interessante porque parece que esse cavalo vai ficar preso, né? Só que tem bispo C3, BC3, ainda parece que o cavalo está preso, porém vem um detalhe tático salvar as pretas, cavalo E4, bispo E4, torre E8. E aí recupera a peça, também com posição bastante ativa. Mas na partida o Cisabo não toma de nenhum dos dois peões, ele toma com o cavalo. Claro, por colocar uma pressão em F6, as pretas não podem ficar bobeando com isso aqui, né? Tem que fazer alguma coisa rápida. Então aqui o Fischer, ele sabe que ele tem que jogar ativamente. Ele joga bispo E6, as brancas fazem o cavalo E2, que já era onde ele queria tirar o cavalo, né? Se possível, eu imagino que o objetivo principal dele era ou trazer o cavalo para C3, reforçando o posto avançado, ou jogar o cavalo em F4, que pode até pegar o bispo às vezes. Então o Fischer já faz o bispo toma D5, que é um lance que ao mesmo tempo alivia a cravada em F6 e força as brancas a tomarem com um dos dois peões. O ponto negativo é que isso fecha a coluna D, para as brancas no caso, né? Ele tem que tomar com um dos peões, o branco fica com um par de bispos, o branco tem um pouco mais de espaço, ok, mas quando ele bloqueia a coluna D, ele perde muitas ideias para pressionar o ponto D6. Então aqui jogou E por D5. Ele comenta aqui, se C por D5, as pretas têm C4, um belo recurso e bem típico nessas posições também, para tentar desviar o bispo do peão de E4. Isso aqui vai bem de encontro ao que o Fischer está comentando, que a posição das pretas exige jogar de forma ativa, porque o branco já tem algumas vantagens estratégicas, que é o par de bispos, um pouco mais de espaço. Então as pretas têm que compensar isso com o jogo ativo. Bispo C2, cavalo BD7 roque. Né, não toma o peão para não perder o peão de E4, ok, mas aí bispo C2, cavalo BD7, roque, cavalo C5, aumenta a pressão, ameaça de novo, tomar em E4, e quando o cavalo C3, B5. Isso dá bastante contra-jogo já para as pretas, tá? Eu não acho que a posição das pretas é melhor, nem nada assim aqui, deve estar equilibrado, mas tem um bom contra-jogo com B4 e com a maioria avançando na ala da dama. Mas foi E por D5, que ele com certeza considerou mais sólido, né? Cavalo BD7,
Aí jogou roque. Ele comenta que aqui não adianta fazer F4, sempre com essa ideia de evitar o cavalo E5, porque as pretas têm dama E8. Sai da cravada e ameaça um cavalo E4, né, que é sempre muito chato. Dama C2 agora evita cavalo E4, só que permite outro pulo, cavalo G4. E agora as brancas já devem estar perdidas, né? A entrada ali cavalo E3 é simplesmente ganhadora. Então jogou roque, aqui fez cavalo E5, e esse é um momento interessante, porque as brancas... Tudo bem, o branco conseguiu terminar o desenvolvimento, mas ele tem um problema de que agora esse bispo está meio preso, né? Porque como o cavalo está atacando C4 e D3, não dá para as brancas simplesmente tirarem o bispo. Era um momento onde o Cisabo poderia ter jogado de uma forma mais sólida. Por exemplo, ele poderia ter feito aqui cavalo G3. Continuando o desenvolvimento, o cavalo pega a casa E4, que a gente viu já que é temática, tem recursos para as pretas toda hora com essa casa, e ele ameaça tirar o bispo para E2 e preservar o par de bispos. Eu imagino que o Fischer ia tomar em D3, ele não ia dar essa chance, tá, de manter o par de bispo no jogo. Ou ele ia fazer um H6, talvez, porque aqui não tá dando para tomar tudo, né, que cai uma peça depois. Mas ele comenta de qualquer jeito que cavalo G3 era equilibrado. Porém, ele joga F4 aqui. Ele faz esse lance na crença de que as brancas vão conseguir desenvolver um ataque na ala do rei, né, com F5 e com as peças passando aqui cavalo G3 e talvez por causa da cravada também. Mas, como o Fischer demonstra a partir de agora de uma forma muito instrutiva, esse plano foi um pouco otimista demais. O problema desse lance é criar fraquezas na coluna E das brancas, principalmente nas casas E4 e E3, e nas casas pretas de um modo geral aqui na diagonal, né? Então a gente vai ver que isso começa a ser um problema que as brancas têm que lidar e que as possíveis vantagens que esse avanço traz, as chances na ala do rei e tal, acabam não compensando o perigo estratégico da posição das brancas. Eu acho que na partida Gudmundsson-Fischer, faz umas 3 partidas atrás, acontece algo semelhante, né? As brancas jogam o F4 na hora errada, e o problema não é nem o F4 em si, mas é que ele deixa muitas fraquezas e as brancas acabam tendo que jogar com muita precisão para segurar os pontos fracos que surgem depois que o peão avança. Então, foi cavalo por D3, dama por D3. Ele faz H6 aqui, que para mim é um lance muito importante, tá? Tem que ser jogado agora. Por quê? A ideia dele é que depois de H6 e bispo H4, F5 sempre pode ser respondido com G5. É um recurso que as pretas têm para manter a ala do rei fechada. Então jogou torre E8 e aqui fez torre de A1, o Cisabo. Não é o lance mais preciso segundo o Fischer, mas ele jogou torre de A1. Essa é a primeira posição que eu quero que vocês pensem. Como jogar de pretas depois de torre de A1. Bom, o lance das brancas é bastante natural. Até aqui a posição das brancas é bem natural, na verdade. Os lances dele, apesar do F4 ser arriscado, tem muito sentido. Ele quer jogar de um jeito ativo na ala do rei. E com essa jogada, torre de A1, as brancas desenvolvem a última peça. Ele também prepara para, se necessário, jogar um B3, assim, só para reforçar a estrutura sem ter que se preocupar com temas na longa diagonal. Então, não tá tão ruim assim, né? Porém, o Fischer percebe que ele pode começar a ativar a posição agora, jogando dama B6. É um lance bem importante também, ele precisa sair da cravada. Ao mesmo tempo, ele cria uma ameaça em B2 e solta o cavalo, né, de F6. Agora ele pode ativar esse cavalo também. Em vez de torre de A1, ele fala que cavalo C3 era mais preciso. Só que ele ia jogar dama B6 do mesmo jeito. Ele acha que isso aqui ainda tá melhor para as pretas, porque além de atacar B2, agora já cria uma ameaça com o cavalo G4. Observem como as pretas podem construir uma pressão rápida nas casas pretas, né? Cavalo G4 e bispo D4, assim, é uma ameaça. De repente, todas as peças pretas estão ativas. E se H3, aí tem cavalo H5, que é igualmente chato. Ele tá criando ameaças como ou dama por B2, porque agora vai ficar o cavalo no ar, ou torre 3, ou bispo D4 e depois torre 3, mas tudo isso já parece muito chato para as brancas. Então jogou torre A1, mas ele faz esse dama B6, ganhando um tempo em B2. O detalhe, né, um detalhe importante é que se joga B3 direto, as pretas têm cavalo E4. E esse cavalo ele domina muito bem a posição das brancas. Apesar que, assim,
não é tão claro, né, o que as pretas estão ameaçando. Mas eu acho que ele pode continuar com lances como na partida. A gente vai ver. O ponto é que o cavalo aqui ele fica muito forte mesmo e ele dá uma dominada no jogo das brancas. Não tem cavalo C3, cavalo G3. Parece bom, só que leva bispo D4. E depois de regar um cavalo F2 ganhando na hora. Então é o tipo de lance que, apesar de ainda não criar nenhuma ameaça direta, porque por enquanto as brancas estão controlando o cheque em D4, por exemplo, ele meio que deixa as brancas quase sem jogada. Por isso que é um lance muito chato. Então, o que o Cisabo faz aqui? Ele vê que o cavalo já está se tornando ameaçador em E4, então ele joga bispo F6 primeiro. Bispo F6. Aí ele faz F5, que era a ideia inicial dele, né? Tentar abrir a ala do rei. O Fischer joga G5. E agora ele joga B3. E a gente tem essa posição. Até aqui, eu consigo entender também. É muito fácil de entender o jogo das brancas. Porque é que assim, a gente vai ver, depois que você vê os lances do Fischer, você consegue perceber que todo o plano não funciona. Mas até aqui, se eu tô numa partida e eu não sei qual é o próximo lance das pretas, eu ia sentir que a posição é um pouco perigosa sim. Por quê? Os peões brancos estão todos em casas brancas, então não dá para atacar eles. As casas pretas são fracas, no campo adversário são fracas, é verdade. Mas assim, as peças pretas também parecem que estão todas longe daquele rei, né? Como você vai dar um mate aqui? E por outro lado, as brancas têm algumas ideias muito claras e que podem ser perigosas, como passar o cavalo ou por E4 ou H5, e depois, quem sabe, colocar o peão em F6 e jogar com H4 para abrir a posição do rei preto. Se as brancas conseguirem montar um bloqueio nas casas brancas muito forte, né, um bloqueio bem incômodo, isso vai colocar problemas bem difíceis das pretas resolverem, porque as casas brancas a gente não tem mais o bispo de casas brancas, né? Então, assim, esse é um momento crítico aqui, porque esse momento é bastante importante. Tentem descobrir qual foi a jogada do Fischer aqui, porque é talvez o lance mais essencial da partida, né? Então, jogam as pretas. Bem, o jeito mais fácil de chegar na resposta, aqui na resposta certa, é usar o pensamento profilático. Eu já expliquei, inclusive, qual é a ideia das brancas, né? O branco quer tirar esse cavalo e tentar explorar, usar ele para explorar as casas brancas. Então, cavalo G3, cavalo H5, ou cavalo E4 depois. Então, o Fischer com certeza percebeu isso. E ele já devia ter percebido antes, inclusive, né, quando ele joga G5 aqui. Porque G5 é uma jogada bem comprometedora. Você não pode fazer G5 sem saber qual é o seu próximo lance depois. Então, quando joga B3, ele faz Dama A5, uma jogada muito fina. Simples e fina ao mesmo tempo. Porque ele coloca uma pressão na torre de E1. E junto com a torre de E8, isso acaba cravando o cavalo em E2. Então ele impede o cavalo branco de entrar no jogo. Detalhe muito importante é esse, porque sem isso a posição das brancas toda faz sentido. Se ele conseguir jogar cavalo G3 e melhorar o cavalo. Mas sem conseguir melhorar o cavalo, a posição branca já parece estranha, já parece duvidosa. Olha a diferença que uma jogada preventiva faz para impedir o plano adversário. E ao mesmo tempo ele toca no peão de A2, que não é uma ameaça menos importante, como nós veremos. Aqui, o Cisabo, ele acaba jogando de uma forma muito otimista mesmo, né? Ele decide sacrificar o peão de A2 para tentar apostar na ideia de ataque que ele criou ali na aula do rei, no plano de ataque. Só que a gente vai ver que isso dá muito errado. O Fischer comenta que A4 não serve, porque agora as pretas conseguem ativar mais ainda as peças usando as casas pretas e explorando a cravada na coluna E. Então joga bispo D4 cheque. Esse lance ele é bem fino, né? Também não dá para tomar o bispo porque tá caindo a torre. Então joga RH1, só que agora ele ganha mais uma casa para as peças. E3, torre E3, dama D1, torre de A8. E olha só essa posição, né? A cravada aqui ela é muito forte. Não tem o que fazer, assim, vai acabar levando a perdas materiais. No mínimo, assim, no mínimo, se nada der certo, um dia as pretas jogam dama B4 e ganham o peão de B3, né? Tipo, volta o bispo aqui e cai B3, no mínimo. Mas eu acho que o cavalo tá meio condenado algum dia a ser perdido. Ele comenta que a jogada certa, que não era um lance tão óbvio, mas é o único aqui, é dama B1. Essa era uma boa resposta. Porque defende a torre, defende o peão e, de novo, agora criou a ameaça de ativar o cavalo. Talvez, olhando agora, talvez bispo C3 fosse o lance das pretas, né? Para forçar cavalo por C3, dama C3 e não ter que se preocupar com esse cavalo entrando pela ala do rei ou pela casa E4. Mas não sei. Só que na partida ele não jogou nenhum dos dois, nem A4 nem dama B1. Ele joga torre C1. Porque ele queria ganhar tempo para sair da cravada
E eu acho que esse também é um momento interessante de ver assim que o Szabo ele se recusa a jogar de uma forma defensiva, né? Ele não quer jogar passivamente, ele quer continuar jogando por ataque. E a gente vai ver que isso acaba dando errado. Aí o Fischer faz dama para 2, ele toma o peão. Agora, já não parece tão bom o cavalo G3, porque sempre tá levando esse tipo de recurso, bispo D4 e torre 3, e as pretas ficam muito ativas, então jogou torre C2. Provavelmente ele contava com esse lance, expulsa a dama, e depois ele continua tentando fazer os planos de ataque ali na ala do rei. Mas o Fischer também viu uma resposta muito precisa nessa posição, então acho que esse é o último exercício da partida, inclusive. Jogam as pretas. Bom, não acho que deve ser o único lance bom, tá? Porque, por exemplo, se dama A5 e cavalo G3, a gente ainda tem essa ideia de bispo D4 e torre 3. Pode ser que ele ficou um pouco preocupado, talvez, com dama A5 e algo como dama H3 primeiro, né? Esse pode ser mais chato, passar a dama. Depois traz o cavalo aqui, porque agora a torre 3 não tá ganhando tempo mais, não tá atacando a dama, e ainda ele já tá tocando em H6. Esse de repente pode ser mais chato. Mas em vez disso, o Fischer encontra uma resposta muito precisa. Ele joga aqui torre 3. Belo recurso esse, desviando a dama da defesa da torre, né? Ou, se volta a dama, dama por B3, pega mais um peão. Se torre por A2, torre por D3 é um final sem esperança para as brancas, né? Então jogou dama E3, dama por C2, só que agora ele está muito bem coordenado. Assim, não dá para jogar cavalo G3 porque está levando bispo D4, então isso também é um jeito de dificultar o plano das brancas. E aí primeiro fez RH1, só que agora o Fischer joga de um jeito bem sistemático, assim, A5. Ele joga para ativar a torre pela coluna A e para usar o peão a mais dele. Então H4 foi, e aí A4. Ele fala que os peões brancos aqui vão cair como maçãs maduras, né? Vão cair de maduras, porque afinal, realmente, se B por A4, dama por C4, né? E tá atacando H4 e A4. E aí vai ficar com 2 a mais. Aqui também nunca dá para jogar torre C1, porque dama por F5, volta pegando outro peão. Então depois de A4, o Szabo simplesmente abandonou nessa posição, ele nem continuou jogando. Além de tudo, tá ameaçando passar o peão, né? A3, A2 e fazer dama, ele abandonou. O Fischer comenta no final, nunca esquecerei a expressão de Szabo ao pegar seu rei delicadamente e colocá-lo no centro, indicando sua intenção de abandonar. Então, é uma partida também interessante, mas eu acho que ela é mais instrutiva pelo fato de da gente ver como um ataque mal preparado pode dar errado, né? Só que isso exige uma certa dose de, principalmente, profilaxia. Você entender os problemas da posição adversária e explorar na hora certa para não deixar, né, ele melhorar a posição. Acho que o lance da partida realmente é o dama A5. Porque provavelmente foi essa jogada que o Szabo aqui furou, que ele não estava contando, né, dessa cravada, e que no fim impede ele de realizar o plano e ao mesmo tempo passa a iniciativa para as pretas. Então é isso, pessoal. Mais uma Índia do Rei do Fischer, partida 22. Espero que vocês tenham curtido. É também uma partida bem interessante, jogada na Olimpíada de 1960. Se você curtiu, deixa aí o like no vídeo. Não deixa de se inscrever no canal, como eu já tinha avisado no começo do vídeo. E principalmente de ativar as notificações, né, se você quiser ficar por dentro e não perder nenhum desses vídeos. Então é isso, continuamos o estudo do Minhas 60 Melhores Partidas. Já foram 22. E até a próxima.